Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. E hoje, a mensagem é um estudo bíblico. Eu quero que prestem muita atenção, porque os pastores estão prestando atenção, porque estão aprendendo como se fosse aula de seminário para levar para todas as igrejas da região sul. Mas nós vamos ficar em pé para a leitura da palavra do Senhor em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, começando com o versículo 7. Versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E o Senhor nos dê uma bênção por esta leitura de sua santa palavra. Podem se assentar. Nós que somos da obra, conhecemos muito bem este trecho da palavra. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Isso aqui é coisa que nós da obra conhecemos. O Senhor Jesus foi crucificado, morreu, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou, subiu ao céu, pediu ao Pai, porque ele disse que ele ia pedir ao Pai, e o Pai fez derramar o Espírito Santo sobre a igreja no dia de Pentecostes e deu dons, 9 dons nós temos até hoje, e é a graça da obra que nós temos o uso destes dons. E no mesmo capítulo completa, e ele deu os 5 ministérios, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Agora, eu pergunto, e aquele pedacinho levou cativo o cativeiro? O que quer dizer isso? E é isto que é a base do nosso estudo hoje de noite. Levou cativo o cativeiro. O Senhor Jesus tinha morrido, ele desceu para as partes mais baixas da terra e subiu. E na hora de subir, ele levou cativo o cativeiro. Que cativeiro? A palavra cativeiro é muito desagradável para nós. Nós não gostamos de cativeiro. Mas há certas coisas, por exemplo, um campo de concentração, todo mundo pensou logo
nos nazistas e a matança dos judeus. Mas quando tem uma grande inundação, dilúvio, e as águas estão destruindo casas, o governo chama o exército, pega barracas, monta um acampamento em lugar seguro, e aquilo é um campo de concentração para a salvação dos desabrigados. Nesse sentido, o campo de concentração é bênção. Agora, nas mãos dos nazistas, então, a coisa era diferente. E cativeiro é um lugar agradável, conforme nós vamos ver, muito agradável. Existem duas palavras na Bíblia que significam a mesmíssima coisa. No Velho Testamento, na língua hebraica, a palavra é Seol. É Seol, o lugar para onde os espíritos dos mortos vão. E imediatamente todos dizem, é o inferno. Peraí, não é. O inferno é a geena de fogo, o lago de fogo que arde com enxofre que Deus preparou para o diabo e seus anjos. E não tem ninguém lá, nem o diabo está lá ainda. O diabo só vai para lá depois de julgado e condenado no juízo final. O grande trono branco do qual nós lemos no Apocalipse. Quando o diabo vai ser condenado para o inferno, a geena de fogo, seus anjos e os homens e as mulheres que optaram por seguir nas orientações do diabo, rejeitando a maravilhosa graça de Jesus, que está em todo mundo oferecendo perdão, e não só perdão, está oferecendo vida eterna. E não só vida eterna, mas vida como aqueles que nascem de novo pelo Espírito Santo. É-vos necessário nascer de novo, e nós nascemos filhos de Deus, irmãos e irmãs do Senhor Jesus. Agora, o céu e o Hades são o mesmo lugar. Hades é grego do Novo Testamento, Seol é hebraico do Velho Testamento. E eu vou dizer logo que os tradutores da Bíblia nem sempre tiveram uma clara identidade a respeito desses lugares. Eu quero mostrar, não criando qualquer dúvida a respeito da palavra, porque no Apocalipse, capítulo 20, versículo 13, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. A palavra aí, inferno, está errado. E a própria Bíblia diz que está errado, porque diz Hades. A morte e o Hades deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades, mas diz inferno, o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, a vida do Cordeiro, foi lançado no lago de fogo. Agora, como nós estamos vivendo nos últimos dias, o Senhor está revelando esta pequena diferença entre o Hades e o inferno. Aliás, é uma grande diferença. Mas então vamos
olhar uma coisa interessante. No Velho Testamento, a palavra Sheol, no Novo Testamento, é a palavra Hades, os mortos vão para lá. Davi, nos seus salmos, ele faz referência aos servos de Deus que vão para o céu. E o dicionário bíblico diz que o céu, às vezes, se refere ao túmulo, no cemitério, aqui na terra, e às vezes se refere ao repouso do espírito dos homens, sem distinguir entre salvo ou não salvo. Tanto que nos Salmos parece que os salvos também vão para o céu, e vão. Agora, quando nós ouvimos a história, não é parábola, a história do rico e Lázaro, em Lucas capítulo 16, todos conhecem tão bem, eu vou simplesmente citar. Lázaro morreu e os anjos o levaram para o seio de Abraão. Permite-me fazer uma modificação: o colo de Abraão. Eu prefiro, o sentido é o mesmo, para o colo de Abraão. Nada mais aconchegante para um judeu, um israelita, do que o colo de Abraão, o primeiro dos israelitas, o primeiro dos patriarcas. Os anjos do Senhor o levaram para lá. O rico morreu e foi sepultado. O mendigo, eu não sei se foi sepultado. Se a prefeitura lá de Jerusalém teve essa bondade para com ele, então, ótimo. Mas a Bíblia não diz o que aconteceu com o corpo dele. Mas Deus sabe. O rico foi sepultado. E se despertou quando ele caiu em si, depois do corpo sepultado, porque o espírito dos pecadores é tão eterno quanto os salvos que são eternos, mas caminham para uma eternidade de tormento. O rico estava num lugar de tormento. Interessante que ele estava num lugar de tormento, o Sheol, o Hades, e ele viu Abraão e Lázaro no seu colo. Ele disse: Pai Abraão, manda Lázaro para molhar o seu dedo em água, está aqui para refrescar os meus lábios, porque eu estou em tormento. Por que molhar os lábios do rico que estava em tormento? Por que em tormento? Sem nenhuma dúvida, porque ele tinha ofendido a Deus. O seu grande pecado tinha sido falado com a boca, com seus lábios. E por isso ele já sabia que no juízo final, que ainda não aconteceu, ele vai ser julgado por aquilo que ele falou. As loucuras, as blasfêmias que ele falou na sua riqueza, a respeito de Deus, a respeito dos salvos, a respeito do mundo. Abraão ouviu e disse: olha, Lázaro está aqui nesse conforto, mas ele não pode ir para lá, nem para molhar os teus lábios com o seu dedo molhado em água. Nem ninguém pode vir de lá para cá, porque há um abismo, uma separação. Então o céu tem dois compartimentos. Um compartimento que é de tormento, outro compartimento que é de conforto, de bem-estar. O céu
tem dois compartimentos, um de tormento e um de conforto. O Hades, que é a mesma coisa, tem lugar de tormento, tem lugar de conforto. Eu fui para a escola nos dias quando ainda era lícito o professor, e pior ainda o diretor, usar uma vara. E aluno que merecia, por não fazer dever de casa conforme mandado, por conversar em aula, pior ainda, passar cola e essas coisas. No princípio, a gente apanhava na classe, mas nos casos piores, o professor diz: olha, o seu caso é tão grave, já fiz o que eu pude, você vai agora conversar com o diretor. Você sai da sala de aula agora e vai esperar pelo diretor, que também era professor, no seu gabinete, e ele vai conversar consigo. Então a gente ia para lá, e na hora do fim da aula, recreio, todo mundo passava, e lá estava este coitado, querendo mostrar coragem e tudo mais, mas esfregando aqui atrás, preparando-se para aquilo que vinha vindo. Já estava em tormento. O diretor não apareceu, mas já estava em tormento. Era o caso daqueles que estão em tormento, no lugar de tormento, no Seol, no Hades. O rico estava lá. Ele sabia que não havia mais chance de salvação para ele. Agora, nós temos uma palavra interessante que confirma tudo isto em Gênesis 49, a morte de Abraão. Ninguém vai questionar a salvação de Abraão. Versículo 33. Acabando, pois, Jacó de dar mandamentos a seus filhos, encolheu os seus pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Quem era o povo de Jacó? Onde é que eles estavam quando Jacó expirou e foi congregado ao seu povo? Foram os salvos. Desde quem? Desde Abel, que foi morto por seu irmão Caim. Abel foi morto. Seu sangue foi derramado, e como diz a Bíblia, o sangue de Abel fala até hoje. Agora, o espírito de Abraão foi para o Seol, compartimento privilegiado dos remédios do Senhor. Ou alguém quer discutir se Abel estava salvo ou não? Abel estava salvo, é modelo para nós. Caim não. Caim foi rebelde contra Deus, fugiu. Deus lhe deu toda a oportunidade. Diz: olha, mas você errou em não oferecer o sacrifício do cordeiro. Você ofereceu frutas. Eu não aceito frutas porque não aponta para o cordeiro de Deus, meu filho, que vai pagar pelos pecados de todos. Abel não. Abel ofereceu o cordeiro. Caim não. Caim foi embora, morreu. E quando ele morreu, seu corpo foi para a sepultura na terra de Nod, e ele foi para o Seol de tormento. Não sei com que idade, mas ele ficou lá no tormento desde aquele tempo, e Abel foi para o lugar agradável,
Naquele tempo não tinha o nome de o colo de Abraão, porque Abraão não tinha nascido ainda, mas foi para o céu. Foi para o céu agradável. Porque a sua salvação era a coisa mais garantida que você pode imaginar, porque a sua confiança estava no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tirou o pecado de Abel. Mas o sangue de Jesus não tinha sido depositado, não tinha sido derramado ainda. Então, com todas as garantias, eu ilustro este fenômeno. O Banco do Brasil, de vez em quando, abre uma carteira para fazendeiros comprar tratores novos. Então o jornal publica: fazendeiro que tem tanta metragem, tem tanto disso, tanto daquilo, etc., tem direito a se inscrever e o governo vai dar dinheiro para comprar um trator novo. Então o fazendeiro vai, apresenta os documentos exigidos e o gerente vai dizer: está certo, aprovado, aqui está um cheque do Banco do Brasil sobre a carteira trator novo para o fazendeiro. Agora, segura o cheque, porque nós agora estamos no dia, o que é mais 20 de junho, mas no dia 15 de agosto é que a carteira vai funcionar. Até lá você não pode apresentar esse cheque em qualquer agência, mas depois da carteira aberta, daqui um mês, você vai em qualquer banco do Brasil, apresenta isso e recebe o dinheiro dele. Você recebe o cheque? Ou duvida? Você recebe. É a coisa mais garantida que tem no Brasil, por enquanto. Você vai na loja que vende tratores e o vendedor: você tem o cheque? Tenho. Olha, me passa o cheque e leva o seu trator. Porque aquele cheque é garantido. Nós recebemos um cheque como pré-datado até 15 de agosto, isso é fácil. Você leva o seu trator agora. A salvação que Deus ofereceu para Abel era um cheque garantido pelo Banco do Céu, a salvação da sua alma. Com todas as bênçãos, Abel recebeu pré-datado a sua salvação, pré-datado para o dia quando efetivamente o sangue do Cordeiro seria derramado lá no Calvário. E ele recebeu, pela fé, esta salvação 4.000 anos antes do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, derramar o seu sangue. Mas a salvação de Abel era tão garantida que Deus já preparou o céu agradável, o cativeiro, lugar de receber gente, cuidar de gente, e esperar o dia em que o sangue de Jesus seria depositado para a salvação. Mas era garantido. Deus o Pai garantia: mas meu filho vai pagar os teus pecados, pode confiar em nós. Abel confiou, foi para o lugar agradável. E outros salvos também começaram a aparecer lá no céu agradável, e a população lá foi crescendo sempre. Os rebeldes iam para o céu de tormento, desde quem foi o primeiro para morrer depois de Abel, sem a salvação. Não sei quem foi, a Bíblia não diz. Então, o
cativeiro, ficou lá embaixo da terra, os dois, o lugar de tormento e o lugar agradável, super agradável, antecipando o conforto do céu, e os anos foram passando. Só para citar alguns, Abraão esperou 2000 anos. Abel esperou 4000 anos. Mas o tempo não corria, não era problema lá. Mas esperaram. Moisés esperou 1500 anos. Davi esperou 1000 anos. Jeremias, 600 anos. Realmente 570 anos. Até chegar. João Batista morreu decapitado antes do sangue de Jesus ser derramado. Então ele morreu e foi para o céu confortável, agradável, onde Abel, Davi, Jeremias, Isaías e todos os salvos do Velho Testamento estavam. João Batista foi decapitado e ele esperou aproximadamente 2 anos e meio. Eu não sei quanto tempo dentro dos 3 anos de ministério de Jesus é que João Batista foi decapitado. Mas vamos imaginar meio ano e depois o ministério ficou só com Jesus. João Batista não, eu vou decrescer e ele vai subir, vai crescer. Ele decresceu tanto que Herodes o matou. Esperou 2 anos e meio. Um caso muito interessante foi Lázaro. Lázaro morreu talvez 1 mês, possivelmente menos do que 1 mês antes da morte do Senhor Jesus. Porque quando Lázaro foi ressuscitado foi quando os fariseus, o Sinédrio, resolveram: nós temos que matar Jesus. Porque todo mundo está vindo para Jerusalém para conversar com Lázaro e saber mais da sua ressurreição. Então nós temos... A morte de Lázaro foi praticamente em cima da semana da morte de Jesus. Mas ele morreu e foi para o céu agradável, porque ele é o servo do Senhor Jesus, lavado no sangue do Cordeiro de Deus. Mas Jesus foi lá quando ele tinha estado lá 4 dias sepultado, mais 1 dia para ser sepultado, 5 dias. Aí Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E o espírito de Lázaro teve que voltar, porque o corpo ia ressuscitar. Quando Lázaro morreu, já foi depois da morte de Jesus. Agora, Lázaro teria esperado 1 semana, 2 semanas para ser ressuscitado no dia em que o Senhor Jesus efetivamente depositou o seu sangue na cruz. Mas ele voltou porque Deus foi poderoso para trazê-lo de volta. Agora, em Lucas, nós lemos a respeito dos 2 malfeitores. Agora, o Senhor Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. Os 2 malfeitores foram crucificados às 9 horas da manhã. Antes das 3 horas da tarde, quando Jesus morreu, entregou seu espírito a Deus, ele disse para o malfeitor que se arrependeu e pediu misericórdia, disse: Senhor, lembra-te de mim quando tu
fores rei. Ué, Jesus vai ser rei? Ele vai ser rei, sim, ele é rei. Então, quando tu fores rei, lembra-te de mim, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. A minha crucificação é justa, merecida pelos atos que eu pratiquei. O outro não se arrependeu. Ele disse: Jesus, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e nos tira deste sufoco também. Morreu em carne, não houve arrependimento. Mas o que se arrependeu ouviu estas palavras de Jesus antes das 3 horas da tarde: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Jesus morreu, entregou seu espírito a Deus Pai, e o seu corpo foi para a sepultura. Depois o seu espírito desceu para os lugares mais baixos da terra, e não sei às que horas, mas ele levou cativo o cativeiro de conforto, o cativeiro dos remidos do Senhor, o cativeiro que já era uma amostra da bênção que seria o céu, e levou para o céu. Os judeus falaram com Pilatos: apressa a morte dos malfeitores, porque eles ainda não morreram. Jesus já morreu, então não precisa quebrar os ossos de Jesus, mas quebra os ossos dos malfeitores para que não vivam até 18 horas de hoje. E Pilatos disse: pode ir, faça isso. Então, antes das 18 horas, os 2 malfeitores morreram. E Jesus tinha dito: hoje, antes das 18 horas, estarás comigo no paraíso. É uma coisa instantânea. É como Paulo diz: ausente do corpo, presente com Deus. Não tem purgatório, não tem esperar burocracia, não tem nada. De forma que Lázaro, quando ele efetivamente morreu depois, ele já morreu depois da morte de Jesus, do sangue de Jesus depositado. Quando ele morreu, o seu corpo foi sepultado, e antes do corpo ser sepultado, o seu espírito já estava com Deus na glória. Ele morreu uma vez debaixo da lei e depois morreu debaixo da graça. Agora, nós morremos debaixo da graça. Nós não temos que esperar que Jesus vai ainda pagar pelos nossos pecados. Nossos pecados estão pagos desde abril do ano 30. Por isso Paulo diz: ausente do corpo, presente com o Senhor. E nós, então, ele levou cativo o cativeiro, o Seol, Hades, agradável, super confortável. Jesus levou para o céu. Ele não abriu um alçapão e disse: olha, gente, pode subir porque eu já depositei meu sangue. Não. Ele levou o lugar todo para o céu, e não houve possibilidade de alguém ter ficado por engano ou porque estava surdo e não ouviu a voz de Jesus chamando para subir. Ele levou o cativeiro para o céu e lá abriu as portas e soltou todo mundo. E agora nós estamos neste regime maravilhoso, ausente do corpo, presente com o Senhor Jesus. A palavra de Deus
nos autoriza a caminhar um pouquinho mais. E eu vou abusar um pouquinho para ajudar os meus alunos a caminhar um pouquinho mais. Em Lucas, capítulo 16, o mesmo capítulo que tem o rico e Lázaro, nós encontramos esta palavra aqui. Por incrível que pareça, na parábola do mordomo infiel. Mas a palavra de Jesus é o seguinte: eu, Jesus, vos digo, ganhai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas riquezas da injustiça vos faltarem, vos recebam eles, os amigos, nos tabernáculos eternos. Então, as riquezas da injustiça são a coisa material, é dinheiro. É caminhão que se empresta para limpar a escola aqui. É seja o que for, que é o esforço que nós fazemos para a salvação. Quando alguém é salvo, ele se torna amigo de quem o evangelizou. E muitas vezes acontece que pessoas que nós evangelizamos partem para a glória antes de nós. E muitas vezes isso acontece e nós nem estamos sabendo. Agora, nós vivemos aqui para ver a salvação de pecadores como nós, e são salvos como nós pelo sangue de Jesus. E quando eles partem e sobem no mesmo instante para a glória, estão lá e formam uma comissão. Eles vão nos receber. É o que diz aqui, para que estes, quando o dinheiro não nos interessar mais, eu vou dizer, nós só não vamos precisar de dinheiro quando estivermos lá, porque aqui no Brasil não se vive sem dinheiro. Então, as riquezas da injustiça nós precisamos. Mas quando nós não precisamos mais de dinheiro, dos bens da injustiça, vos recebem eles, os amigos que nós fizemos, nos tabernáculos eternos. Então, quando nós formos para lá, haverá uma comissão para nos receber. Os que foram salvos, porque nós evangelizamos diretamente, porque nós enviamos missionários evangelistas para evangelizar onde nós tivemos parte na salvação de alguém. Aquele alguém sobe para o céu antes de nós, ele fica nos esperando. E quando nós chegarmos lá, seremos recebidos por eles. Agora, quando nós morremos, vamos voltar para aquele caso de Lázaro. Lázaro, o mendigo, morreu e os anjos o levaram para o colo de Abraão. Duas coisas. Deus diz que o nome dele, do mendigo, era Lázaro, porque Lázaro era filho de Deus, irmão do Senhor Jesus. Ele era da família e Deus conhece os seus filhos por nome. Nós não somos números. Aqui na terra nós somos CPF, CPI, seja lá o que for, mas lá no céu eu sou Eduardo, aí está Guemar e os outros Gerson. Deus nos conhece por nome.
Ele conhecia o nome de Lázaro e gravou esse fato. Agora, Lázaro foi levado pelos anjos para o seu lugar de repouso até o dia de Jesus levar cativo o cativeiro. Conosco vai acontecer a mesma coisa. Quando o servo salvo, lavado no sangue de Jesus, parte desta vida, anjos o levam. Não me pergunte onde é que fica o céu, porque eu digo o céu fica em cima, mas o japonês diz que fica em cima e aponta para baixo, saindo do outro lado da terra. Agora, onde é que fica o céu, eu não sei. Mas eu sou como as minhas filhas quando nós morávamos em São Paulo e queríamos visitar os avós delas lá em Vila Velha. Sabiam ir? De jeito nenhum. Meu papai sabia. Descansavam em mim. Eu sabia qual era o ônibus, sabia qual era o avião, a condução que ia, sabia até ir de carro. Descansavam nisso. Onde é que fica Vila Velha? Eu não sei, papai sabe. E os anjos do Senhor sabem onde fica o céu e onde estão as 12 portas da Nova Jerusalém. Então, os anjos do Senhor nos levam para lá. Eu vou contar um incidente que se deu lá no Rio de Janeiro. Uma tia da minha esposa, muito doente, serva, estava com uma dessas doenças que nunca acaba. E ela me pediu levar a ceia. Levei a ceia para ela e ela estava sentada, reclinada na cama. Eu sentei com os elementos perto dos pés, minha esposa na minha frente e ela na cama, e ministrou a ceia. Quando estava terminando, o Senhor deu uma visão. Até foi engraçado, porque minha esposa diz: olha, bota o seu joelho para cá, porque tem um anjo aí. Naturalmente não ia conflitar. Anjo ocupa qualquer espaço, mesmo onde tem joelho de gente. Mas o fato é que o anjo estava ali. E o culto terminou, glorificamos pela presença dos anjos, e eu não entrei em mais detalhes. Mas de noite falamos com a nossa filha mais velha, que é enfermeira, formada em faculdade, entende do negócio. Diz: olha, sua tia vai partir logo. Ah, mamãe, a doença dela, uma dessas doenças, ela pode durar 4, 5, 6 meses. Pode ser um ano ainda. Não, filha. O anjo já está lá e ele não vai esperar 5 meses. Ele já está lá para levar a sua tia. E aquela noite levou. O anjo do Senhor não estava mais lá. Levou a tia para o céu, direto. No dia seguinte, eu oficiei lá no cemitério o sepultamento do corpo. Mas não tive nada com ela. Ela já estava com Cristo na glória. E o anjo levou. E nós aguardamos. Muitas vezes, servo do Senhor, serva, parte e ninguém viu o anjo, porque é uma revelação, é uma visão, e eu não tenho dom de visão. Nunca vi um anjo. Mas outros já viram. Mas o anjo não falta. Agora, nesse assunto, quando Brasília ainda era muito novo, eu tive que ir para Goiás e desci a pé para ver o Palácio da Alvorada. O presidente já estava morando, nem me lembro quem era o presidente.
Mas eu cheguei perto com a minha máquina fotográfica e um soldado de 2 metros, e parecia 2,5 metros, mas sem dúvida não era tanto, barrou a minha entrada e disse: o senhor tem o papelzinho? Eu disse: que papelzinho? Não, para o senhor entrar para ver o Palácio da Alvorada aqui, o senhor tem que ter uma autorização, um papelzinho. Eles não têm o papelzinho. Então o senhor fica aqui, mas o senhor não vai entrar. Aí eu estava arrumando minha máquina, pode fotografar à vontade. Ouvi uma motocicleta com sirene tocando, batedor, atrás vinha um carrão preto, vindo, diminuiu a velocidade um pouco por causa daquele barco, ele subir na calçada e entrar no jardim. Aquele brutamonte de sentinela abriu o portão Serelepe, sentido continência, e o carro entrou. Ele disse: mas que negócio é isso? Que eu sou brasileiro, quem entrou lá é brasileiro também. Mas acontece que quem entrou lá foi a esposa e a filha do presidente. E o sentinela sabia. Agora, quando nós chegamos lá no céu, não se importa com papelzinho, não. O anjo conhece o caminho, o anjo é conhecido, e ai do sentinela se não fizer sentido quando a filha do rei entrar na Nova Jerusalém. Ninguém vai chegar lá e abre a porta. Não tem nada disso. O anjo é o batedor que vai na frente, e os anjos lá abrem a porta, se bem que nem tem que falar, porque a Nova Jerusalém tem 12 portas, com os nomes das 12 tribos de Israel. Agora, eu não sei qual é a porta por onde eu vou entrar, nem que ninguém vai entrar, mas vai ser por uma das portas. E o interessante é que a porta, cada porta é uma única pérola. Quem é a pérola de grande preço? É o Senhor Jesus. E Ele é onipresente. Então as 12 portas são a pérola, que é Jesus. E é Ele que vai se abrir para receber aquele que o anjo está trazendo. Nosso primeiro encontro, conforme diz aquele hino, e o primeiro que eu quero saudar é o Senhor Jesus. E vai ser. E em Hebreus capítulo 2, nós temos uma cena interessante. O Senhor Jesus nos apresentando ao Pai. Hebreus capítulo 2, versículo 11. Porque assim o que santifica, e é Jesus que nos santifica, como os que são santificados, e nós somos os santificados, são todos de do Pai. Ele é o nosso Pai, de Jesus nosso, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E visto como os filhos, aliás, vou ler 13. E outra vez, porém nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim, é Jesus que está falando, e aos filhos que Deus me deu. Filhos de quem? De Jesus. Nós não somos filhos de Jesus, nós somos filhos do Pai. Mas somos irmãos de Jesus, irmãs de Jesus. E
visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte Jesus aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Mas ele vai nos apresentar ao Pai. Pai, eis-me aqui, e filhos teus que tu me deste são meus irmãos, são minhas irmãs. É a segunda recepção. Jesus nos recebe, ele nos apresenta para o Pai, e depois nós vamos lá fora nas ruas de ouro, e lá está a comitiva dos que foram salvos pelo nosso ministério, pelo nosso esforço, pelas nossas orações, e estarão lá para nos receber. Tem muita gente salva e nós não sabemos. O outro dia, alguém telefonou lá para mim e disse: Pastor Dado, eu sou fulano, o senhor talvez não me conhece, mas eu te conheço. O senhor lembra? Há tantos anos atrás, houve uma festa de aniversário na casa do irmão João Lobo. Um dos filhos dele fez anos e foi convidado para entregar a mensagem na festa de aniversário. O senhor lembra que tinha uns 3 adolescentes que não entraram na casa durante o culto e a mensagem, mas ficaram lá fora? Eu disse: me lembro. Pois é, pastor, eu nunca lhe contei, mas estou lhe contando agora. Eu ouvi a mensagem. Naquela noite eu não entrei, a não ser na hora de cortar o bolo, mas naquela hora eu me entreguei ao Senhor Jesus e fui salvo. E o Senhor tinha que saber que eu estou salvo hoje, porque o Senhor me evangelizou, usaram daquela maneira. E para terminar, quando o pastor Manuel dos Passos Barros, o primeiro presidente da obra, partiu, houve um culto de corpo presente. O Espírito não, o Espírito já estava com Cristo. Depois da mensagem, houve uma mensagem profética. Meus servos, eu estou vendo o meu ancião. Ele tinha morrido à noite da véspera. Eu estou vendo o meu ancião. Ele está andando nas margens do rio da água da vida. Ele está caminhando embaixo das folhas da árvore da vida. Ele está conversando com os seus amigos que chegaram aqui antes dele. E agora estão conversando, trocando notícias. Né? Então, vamos lembrar, se temos ministério porque alguém parte, é com a família que fica. Porque aquele que vai levado pelos anjos. O Senhor Jesus é a porta que se abre, nos apresenta a seu Pai, e a comitiva de nossos amigos está lá à nossa espera. Eu não tenho mais revelação depois disso. Tá bom? É bênção, é aleluia. Eu quero que nós vamos cantar aleluia, glória a Jesus, aleluia. Veriai de suri me rassi, deri odre bicai me ressuri bihas. Filhos amados, me rachuriala maia. Assim diz o vosso Senhor. Eis que estou presente neste lugar. Estou testificando no vosso coração a verdade e a revelação da minha palavra quanto àqueles que já partiram.
aqueles que partiram com uma experiência de salvação. Porque certamente nesta hora o meu Espírito vos consola, e o meu Espírito abre o vosso entendimento para compreenderem que aqueles que partiram comigo estão ao meu lado nesta hora. E vos transmito também toda a segurança da minha salvação, porque em breve eu voltarei para buscar a minha igreja. Mas quanto àqueles que partirem antes desse dia glorioso, filhinhos, eu vos asseguro, estareis imediatamente na minha presença. A minha palavra tem sido clara para os vossos corações, e eu vos fortaleço com esta palavra, e eu vos alegro com esta palavra, porque o meu Espírito reveste as vossas vidas nesta hora. Eu vos transbordo de alegria, eu vos transbordo de gozo e segurança, porque estáis firmados na rocha, numa salvação segura, eterna e gloriosa. Podeis glorificar o meu nome, podeis exaltar o vosso Deus, porque os meus anjos assim o fazem, na minha presença. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Quando os pastores vão glorificar o Senhor nesta hora? Nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos pelo teu grande amor para com a tua igreja, para com as tuas igrejas representadas aqui neste seminário, Senhor. Aleluia. Nós te exaltamos, a ti damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque tu nos tem abençoado, em nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todo o seu povo, agora e até a sua volta gloriosa. Amém, Senhor. Podem sentar. Uma visão. O Senhor deu uma visão durante a palavra profética, e eu via a saída dos irmãos daqui para os alojamentos, e o templo ficava vazio. E na saída os irmãos não perceberam, mas havia muitos anjos ali fora. Esses anjos eles iam entrar, porque após essa mensagem havia sido deixado aqui dentro muito conceito, havia muito, vamos dizer assim, muito lixo. E esse lixo era o que algumas pessoas pensavam a respeito da eternidade, mas saíram tão libertas, e eles entrariam numa grande quantidade de anjos para tirar muitos pensamentos, bobagens, ideias que nem se imaginava de onde alguém poderia ter tirado aquilo. Doutrinas erradas. Doutrinas, mas era um negócio terrível. Mas o povo saía completamente liberto, compreendendo a salvação. Amém. Mais algum dom? O senhor dava uma visão. Eu via um anjo, e ele entrava aqui também, e ele tinha um cântico. Quando o senhor falava que estava dando uma grande libertação ao povo, ele entoava o cântico, e o cântico dele era vitória ao vencedor. E quando o anjo ele cantava, eu via assim que a igreja ela era como se ela fosse arrebatada. Glória a Deus. E interessante que muitas coisas também ficaram aqui, porque já não fazia mais parte do povo. Eram coisas antigas, velhas, que nesta noite o Senhor libertou completamente. É o mesmo dom, né? É o mesmo sentido, o discernimento, que por muitas vezes nós ouvimos doutrinas errôneas, doutrinas que não fazem parte da palavra,
E nós ficamos imaginando que o nosso ente querido que partiu com o Senhor Jesus, partiu crente, salvo, onde ele está? Hoje nós sabemos com clareza, ninguém vai pensar que ele está dormindo, ou está esperando a volta de Jesus para encontrar-se com Jesus. O seu espírito já está com o Senhor Jesus. E o seu corpo aguarda o arrebatamento, a volta de Jesus, para aí sim subirmos glorificados e estaremos para sempre com o Senhor. Vamos cantar a última referência para os irmãos anotarem acerca da volta do Senhor Jesus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando ele fala do verso 13 em diante com respeito aos que já dormem, ou seja, com respeito àqueles que já partiram com o Senhor. Não quero que vos entristeçais, como os demais que não têm esperança, ou seja, aqueles que não são salvos. Então o verso 14 diz claramente o seguinte: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, morreram salvos, Deus os tornará a trazer com Ele, com o Senhor Jesus ressuscitado. Amém? Amém. Nosso culto está encerrado. A todos a paz do Senhor. Breve verei Jesus vindo em glória para levar-me ao céu. Breve verei Jesus vindo em glória para levar-me ao céu. Olhei para o Jordão e eis o que eu vi, ó, chegando para levar-me ao céu, um exército de anjos chegando para mim, ó, chegando para levar-me ao céu. Breve verei Jesus vindo em glória para levar-me ao céu. Breve verei Jesus vindo em glória para levar-me ao céu. Se você, porém, chegar antes de mim, lá na glória onde Jesus está, diga então aos meus amigos que eu chegarei também, lá na glória onde Jesus está. Breve verei Jesus vindo em glória para levar-me ao céu. Breve verei Jesus vindo em glória para levar-me ao céu. Vindo em glória para levar-me ao céu.